pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês de um assunto que é muito comum, de uma dúvida que é muito comum para quem está saindo do país, né, saindo do Brasil e querendo se mudar para a Escócia, que é qual bairro eu devo morar aqui na Escócia, em Glasgow, né? Bom, eu vejo muitas perguntas frequentes no nosso grupo Brasileiros em Glasgow e também nos comentários dos nossos vídeos que perguntam qual é o melhor bairro para se viver aqui em Glasgow. Antes de mais nada, eu diria para vocês assim, que perto de qualquer bairro do Brasil, de qualquer cidade do Brasil, eu particularmente digo que não existe bairro perigoso aqui. A gente sabe sim que existem alguns bairros, uns ou os outros, que têm uma criminalidade ou usuários de drogas, né, essas coisas, mas se você parar e pensar, comparar com as cidades do Brasil, aqui é uma paz em todos os bairros. Então vamos lá. Antes de eu começar a falar, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal se você é novo aqui e não está inscrito. Se você já se inscreveu, dá uma conferida se você continua inscrito no canal. Deixa seu like, deixa seu comentário do que vocês têm dúvida, do que vocês gostariam de conhecer e de saber, tá? Para que a gente possa criar mais coisas para vocês, trazer mais coisas para vocês e o nosso canal também possa crescer. Então compartilha com todo mundo para nos ajudar, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Quando você se mudar pra cá, for mudar pra cá, você precisa ter em mente o quê? Primeira, que eu acho que é uma das mais importantes. Vocês têm filhos? Porque se você tem filho, você tem que pensar no seu filho primeiro. Porque assim, aqui, diferente do Brasil, o seu filho não vai pra escola que você quer. Você não matricula ele na escola que você quer. Você vai, a menos que seja uma escola particular, óbvio. Se você quer uma escola pública, você vai matriculá-lo na escola que estiver dentro do catchment area. O que é isso? Eles, imaginem comigo, eles desenham uma área no mapa onde aquela escola abrange aquela região do bairro. Se você estiver dentro dessa região que a escola abrange, o seu filho vai para aquela escola. Geralmente tem uma ou duas escolas e normalmente entre essas duas escolas uma é católica, certo? Então vamos lá. Então se você tem filhos, primeira coisa que você tem que saber, você tem que escolher um bairro perto de uma escola que você queira para o seu filho. Por que isso? Primeiro, as escolas aqui são avaliadas. Então você consegue entrar no site do governo e ver qual escola é melhor avaliada em questão de ensino, em questão de bullying, de relacionamentos, né, de bons professores, como é aquela escola. Você tem toda a avaliação dela do governo. Se os professores são novos, se são professores mais antigos, quem é a diretora, qual é o plano dessa diretora, o que eles ensinam, como é o método, tem toda uma avaliação e uma nota dessa escola. Então, você consegue entrar e avaliar. Por que eu digo isso? Porque aqui, eu aprendi isso com uma escocesa que trabalha comigo, ela me ensinou, falou, Marcela, a coisa mais importante que você pode dar para seu filho é o ensino, é a educação. Então, você coloque sua filha, seus filhos agora, na melhor escola que você conseguir. Então, eu fiz assim, eu vi que escola eu queria e aí a gente procurou casas perto dessa escola e coincidiu assim, de eu morar 5 minutos da escola que a gente queria. Então assim, procurem qual escola vocês querem, olhem no site, vê a classificação da escola, a nota da escola, o desenvolvimento dela no planejamento anual, né, do governo e comece a olhar para alugar ao redor, dentro do catchment area dessa escola. Acontece sim de às vezes você aplicar, se candidatar para uma vaga numa escola, mesmo que não esteja dentro da sua área, e você conseguir, mas não é tão fácil assim. Como eu já contei em outros vídeos aqui, vou explicar de novo. Quando eu me mudei para o bairro onde eu moro, faltava 2 semanas para começar
as aulas. A escola estava fechada. A escola abriu uma semana antes de começar a aula. Eu fui lá na segunda-feira, assim que abriu a escola, e falei, eu quero matricular a minha filha. Ela falou pra mim assim, não tem mais vagas, as salas estão lotadas. Falei, mas eu moro na rua de trás da escola. Aí ela pegou o endereço, olhou uma pra outra e falou, não tem jeito, a gente tem que aceitá-la. Então, eles não tiveram nem como argumentar nada. E se acontecer de não ter vaga, pode acontecer. Aí você tem que pedir para a prefeitura, que a gente aqui chama de cônsul, e o cônsul indica qual escola seu filho vai. E se for muito longe, eles dão até um meio de transporte, um ônibus que pega seu filho na porta da sua casa e leva ele para a escola e traz de volta. Então, não é tão ruim assim. Certo? Então, definido isso, se você tem filhos, é a primeira coisa que você tem que pensar, nos filhos. Morar perto de uma escola boa. Mas não, eu não tenho, Marcela, eu não tenho filhos, eu tô indo pra estudar ou pra trabalhar, mas eu sou só solteira ou casado, só tenho eu e minha esposa, meu marido e tal. O que eu faço? Pense no bairro mais próximo do seu trabalho. Por quê? Glasgow é uma cidade grande. Eu não posso comparar com São Paulo de forma alguma, porque São Paulo é muito grande. Mas eu faço essa comparação porque, assim, Glasgow é um miolinho e tem um monte de outros cônsuls ao redor de Glasgow. Eu, por exemplo, moro em outro cônsul, a gente chama de Glasgow, é Glasgow, mas é como se fosse o ABC de São Paulo, Grande São Paulo, né? Então é mais ou menos isso, a gente mora em outro cônsul que também é considerado Glasgow, mas não moro no cônsul de Glasgow mesmo. Como se fosse a prefeitura de São Paulo, a prefeitura de Santo André, de Barueri, São Caetano e assim vai. Bom, então pense num bairro perto de onde você mora. Por quê? Para você economizar em quê? Em meio de transporte. Porque você tem que pensar assim, eu vou poder dirigir? Eu vou poder ter carro, né? Eu vou chegar lá e vou comprar um carro? Quem não tem carteira, vou conseguir tirar a carteira de habilitação aqui do Reino Unido, né? Quem não tem carteira, tem 1 ano, pode dirigir por 1 ano com a carteira brasileira aqui, mas depois de 1 ano você precisa da habilitação daqui. Então você tem que planejar isso. Eu vou comprar um carro, eu vou dirigir, porque eu, por exemplo, moro aqui, mas eu trabalho em um vilarejo a 15 minutos daqui. Tem ônibus? Tem, leva 1 hora para chegar lá. E não é todos os horários que tem, então eu achei muito mais fácil eu comprar um carro, ter um carro é um meio de locomoção pra mim. Mas eu vou no contrafluxo, enquanto todo mundo tá saindo do vilarejo, vindo pra grande cidade trabalhar, eu tô indo ao contrário. Então isso é bom pra mim, eu nunca chego atrasada, mas e se você pegar horário de escola, o horário de pico, você vai ficar preso no trânsito, então você tem que pensar em tudo isso. Outra coisa, o bairro onde você pretende morar tem ônibus? O primeiro bairro que eu morei aqui, eles chamavam de bairro de Pistoleiro, bairro perigoso. Fiquei lá por 2 anos e nunca vi nada que eu falasse, meu Deus, né? Que absurdo. Era muito bem patrulhado pela polícia. Tinha uma coisinha ou outra que você sabia, um que usava uma droga aqui, eu vendia ali, mas gente, perto do Brasil isso é no céu. Mas é um bairro que tinha ônibus a cada 5 minutos no ponto de ônibus. Então era muito fácil de se locomover, sair do bairro e ir para o centro, ir para outros bairros, ir para o hospital. Aí minha filha foi para o ano escolar e eu mudei para o bairro onde eu moro, que é um bairro elitizado, porém só tem ônibus na avenida principal. Para você chegar na avenida principal, depende de onde você mora, 10, 15, meia hora de caminhada. Não tem ônibus dentro do bairro. Então, assim, é uma coisa, pra mim não faz diferença, porque eu ando de carro. Mas quando alguém precisa vir pra minha casa de trem ou de ônibus, é uma boa caminhada do ponto até onde eu moro. Então é coisas que a gente tem que pensar, certo? Como que eu vou me locomover? Preciso de um bairro que tenha muito ônibus. Ou vou morar bem perto da minha escola, ou bem perto da universidade. As melhores áreas para se morar em Glasgow, no cônsul de Glasgow, é West End, West de oeste, né? West End e o centro da cidade, sem dúvida. Porém, são bairros de aluguéis caros, vamos dizer assim. E daí você começa a ver se o preço vai diminuindo, você vai se afastando do centro da cidade, o preço vai diminuindo, porém tem alguns probleminhas ou outro. Aí perguntam assim, bom, mas aí eu vou ver
Tem perigo das pessoas me roubarem a bolsa, eu andar na rua, alguém me assaltar, algum bêbado me agredir, ou drogado. Não. Bêbado e drogado você acha em qualquer lugar do mundo. Aqui você vê muito esses pessoal drogado, mas eles não atacam, sabe? Eles ficam na dele. E assim, gente, eu sinceramente, os 4 anos e meio que eu moro aqui, eu quase não, eu não posso falar que eu já vi gente sendo agredida ou assaltada, nunca. Nem os drogados incomodam ninguém, eles ficam na dele e você fica na sua, fim. Agora, bêbado, vocês estão na Escócia, vocês vão ver bêbado qualquer hora do dia, todos os dias. Porque eles bebem muito. Então assim, também não dão trabalho pra ninguém, não mexem com ninguém, não roubam ninguém. É mais sossegado. No centro da cidade tem um pedinte ou outro que eu percebi que tá crescendo com o tempo. Quando eu cheguei aqui não tinha tanto. Mas o cônsul trabalha bastante pra assim, evitar esse tipo de coisa. Mas no centro é mais difícil mesmo. E, então assim, West End, centro da cidade, é lindo pra se viver, mas é bem mais caro. E aí você vai afastando do centro e diminuindo os valores. Se você começar a pegar outros cônsuls como East Dunbartonshire, que é onde eu moro, West Dunbartonshire, que aí você vai saindo, se afastando do miolo do centro, indo para fora, para as periferias, mas aí são bairros residenciais. Tem as suas desvantagens, por exemplo, onde eu moro não tem um supermercado grande pertinho da minha casa. Eu preciso do carro para chegar no supermercado grande. Mas tem sempre os locais pequenininhos. Você paga mais caro, óbvio, mas tem. Não tem o ônibus, como eu disse, né? Mas tem outras vantagens. Uma coisa que eu achei muito ruim, que eu percebi no outro bairro que eu morava, que era a sujeira. E algumas regiões, principalmente centro da cidade, e essa que eu falei, West End, é muito limpo. Bem limpo. Agora, outros lados, você vai ver muita sujeira. Eu não sei, não posso julgar se é cultural, se é por educação, o que é. Mas tem lugares que é bem mais limpo, e você não vê gari, não tem gente varrendo a rua. De vez em quando, uma vez ou outra, dependendo do lugar, passa um carro que tem as vassourinhas embaixo e vai varrendo. Mas eu acho que é um pouco de cultura e educação da população mesmo, né? Até ontem eu tava vendo a minha vizinha, uma senhora, uma idosa, perto do supermercado onde a gente tem aqui do bairro, ela estava recolhendo lixo da rua. Eu fiquei chocada, eu falei, meu Deus, mas é super consciente a população. Então é por isso que eu falo que é meio que cultural, né, e educação também. Já alguns bairros você vai passar perto e falar, meu Deus, que sujeira, eles jogam tudo na rua, tudo na rua. Os terrenos baldios é imundo. De vez em quando vem, dão uma limpada, mas tem esse porém. Eu particularmente me incomodo com a sujeira da rua. Tem gente que não liga. Então, vai de você, né? Daí, você vai ver preços. Aí também, outra coisa que você tem que pensar. Vai caber dentro do seu orçamento? Não vai caber dentro do seu orçamento? Você tem que ver. Como alguém me pergunta qual o preço de um aluguel? Então, vou falar pelo que eu pagava, né? Eu comecei pagando um apartamento de 2 quartos, mobiliado. Eu cheguei aqui, não tinha móveis, então eu peguei um apartamento mobiliado. E eu pagava 450 na época. Num bairro que era tido violento, com bastante sujeira, mas muito ônibus. Perto do centro também, que 20 minutos do centro de ônibus, meia hora no máximo de ônibus. E é 450. Hoje eu sei, porque eu tenho contato com a landlord, com a dona do apartamento, é 550. Eu acho um preço razoável. Agora, depende. Aí se você quiser 3 quartos, aí vai pra 550, 650. E depende do bairro também. Aí o céu é o limite, gente. Tem preços absurdos, mas tem preços acessíveis. E se você pegar bairros mais distantes, vocês conseguem preços melhores em casas térreas. Casa térrea é bem difícil de achar por aqui, porque é muito concorrido, todo mundo quer, né? Então é bem difícil de achar e quando acha ela é um preço um pouco maior. Mas tem que pesquisar, pesquisar. Outra coisa que você tem que ter em mente, diferentemente do Brasil, aqui eles não alugam pra você se você não estiver morando, não estiver aqui já. Então mesmo que você ligue e fale num bom inglês, que você quer alugar um apartamento, você não consegue, você tem que estar aqui. Primeiro porque eles olham muito o seu histórico no país, né?
Então eu já disse isso aqui também em outros vídeos, que você pode ter uma certa dificuldade para alugar direto de imobiliária, porque eles vão pesquisar a sua vida e você não tem história aqui, né? Então eles vão às vezes ter que pedir de 3 a 6 meses de aluguel antecipado. Outra coisa, as imobiliárias, elas marcam hora com você e data para você conhecer a casa. Você não aluga uma casa, um apartamento sem conhecê-lo primeiro. Então, geralmente, eles agendam um horário com 3, 4, 5 pessoas diferentes, todos vêm, todos conhecem a casa juntos, fazem um tour pela casa, e daí consegue o aluguel quem for primeiro lá na imobiliária, fizer o depósito calção de segurança que eles pedem, e tiver o melhor histórico, óbvio, que consiga comprovar a renda para pagar o aluguel da casa. Então, assim, basicamente é isso. Então, você precisa estar aqui para alugar, certo? Você também precisa estar preparado para isso. Você não conseguir alugar direto de uma pessoa, do dono do apartamento, porque quando é direto com o dono do apartamento, às vezes eles nem pedem. Se você conseguir, tiver a sorte, né, não te pedem mais do que um aluguel, mais do que um mês de antecedência. Se não, você tem que preparar financeiramente também para poder pagar vários meses para garantir o aluguel. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha facilitado um pouco para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seus comentários. Põem aí o que vocês querem saber, qual a dúvida. Se ficou mais dúvida, que eu posso fazer outro vídeo, tá? E segue a gente lá nas redes sociais, Marcela Menossi, tanto no Facebook como no Instagram, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!